Nessa obra, a gente aborda o livro Nove Noites de Bernardo Carvalho. Nove Noites, então, vai ser uma obra baseada em fatos reais. Ela vai ter como mote, vamos assim dizer, o suicídio de um antropólogo americano chamado Buell Quinn, que vai acontecer em 1939. O caso se tornou um escândalo porque não foi encontrada uma solução, um porquê disso, mas ele acabou sendo esquecido pela mídia. E isso aconteceu na frente de dois índios e Coen tinha vindo para o Brasil para fazer pesquisa em duas tribos localizadas no Tocantins. Aqui, apesar da obra ter esse mote factual, ela é uma obra fictícia com vários personagens fictícios. Né? Há três personagens principais aqui, o próprio Quinn, o antropólogo protagonista. A gente vai ter também o personagem Manuel Perna, o engenheiro local, personagem criado, fictício, e o jornalista que não tem uma identidade revelada e também é fictício. Esse jornalista vai ter duas faces, vamos assim dizer, uma face fictícia mesmo, que dá caráter à história, e uma face um pouco mais factual, que se aproxima principalmente das vivências de Bernardo, que se misturam, vai trazer muito da biografia de Bernardo nessa obra. A narrativa é feita a partir de dois pontos de vista, o de Manuel e o do escritor jornalista. A visão do Manuel é importante para a história porque nessa ficção ele vai ter uma proximidade muito grande com Bernardo, principalmente uma questão de confissão, mas supostamente eles vão ter ali uma relação amorosa também. E a narração do Manuel é marcada pela fonte em itálico. Já o jornalista vai se dedicar principalmente à investigação a respeito do suicídio, e essa investigação também traz um caráter policial à obra. Mas é importante salientar que esse jornalista não é o Bernardo, ele é um personagem fictício, mesmo que sua vida se misture à trama. É uma narrativa que mistura elementos de ficção com realidade. A gente vai encontrar fotos, documentos, entrevistas com pessoas que existiram e também com pessoas que não existiram. É o que vai ficar conhecido como metaficção historiográfica. É um fato histórico que se torna morte, que tenta reconstituir também esse fato histórico, mas a motivação acaba sendo ficcional, uma obra completamente ficcional. Então, Buell Quinn foi esse etnólogo e antropólogo americano que trabalhou com tribos principalmente nas ilhas Fiji e no Brasil. Em 1938, ele viaja para o Brasil para pesquisar as tribos Krahô e Trumai. Em 2 de agosto de 1939, sem um motivo aparente, ele mutila todo o próprio corpo e comete suicídio se enforcando em uma árvore na frente de dois indígenas completamente horrorizados da tribo Krahô. O caso ficou muito tempo esquecido na mídia, até que o autor Bernardo começa a investigar 62 anos depois o ocorrido, depois que ele se depara com um artigo de jornal sobre o caso na Folha de São Paulo, escrito por Marisa Correia, um caso com tão poucas informações. O artigo nem era sobre o caso em si, mas fazia uma menção a ele. O romance então vai ter esse fato como base e vai misturar história, ficção e jornalismo investigativo. Há fotografias reais e imaginárias, como já mencionamos, arquivos públicos, cartas, memórias, inclusive cartas escritas antes do suicídio de Quinn. Também há no livro uma foto do Bernardo no fim dos anos 60, aos 6 anos, ao lado de um indígena na região do Xingu, que era o lugar onde seu pai era proprietário de várias terras. O narrador retorna ao Xingu para entrevistas com os índios sobre a questão do Quinn, mas eles não se lembram muito bem, parece algo irrelevante para eles. Ao invés disso, o que vai acontecer é que Bernardo vai acabar relembrando a sua infância no Xingu, e isso vai se intercalar com a narrativa sobre Quinn também. Além disso, há uma ligação, porque tanto Quinn quanto Bernardo costumavam acompanhar seus pais em viagens de negócios, e essa obra vai mostrar um choque cultural que não é exatamente saudável como a gente costuma pensar. É um choque traumático tanto para os brancos, vamos assim dizer, e para os índios.
A morte de Quen também vai mexer com Bernardo, porque Bernardo acompanhou o pai no leito de morte e a- nos seus últimos momentos o pai vai, num lapso de memória, vai chamar Bernardo de Bill Cohen, confundindo Bernardo com um amigo dele. E quando o Bernardo se depara com esse artigo, anos mais tarde, ele vai lembrar, né? Bill Cohen, Bill Quinn, nomes muito parecidos, mesmo que o pai não esteja falando da mesma pessoa. É só a sonoridade mesmo que são muito semelhantes. Sem falar que a morte do pai foi a primeira vez que o narrador presenciou a morte. E existe a questão da herança também. Toda a herança do pai acabou ficando para a noiva dele, deixando aos filhos somente o silêncio, assim como a morte de Quen. O título Nove Noites é referência então ao testamento de Manuel Perna, que diz que ele e Quen tinham passado 9 noites juntos, mas o documento é uma ficção, assim como o personagem do Manuel. E a gente tem uma obra que acaba sendo mais sobre o trauma e o mistério do que uma busca da verdade propriamente dita. A gente observa na obra também alguns conflitos internos em Quen e também uma insatisfação com o que ele vê no Brasil. Há uma angústia, pois ele não consegue compreender a cultura e os valores das tribos, de forma que ele começa até mesmo a comparar as tribos brasileiras com as tribos que ele viu em Fiji. Numa das tribos que ele passa, a Trumai, é uma tribo que vive em constante medo de ataques, não só de outras tribos, mas também de fazendeiros, donos de terra, e Quen se vê enveredado por esse medo também. Além disso, os Trumai começam a amedrontar Quen com algumas lendas, mitos, etc. E Quen acha que isso é deliberado, é algo com ele. Há um conflito em Quen também sobre o que ele é, sobre o que ele parece aos olhos dos outros, sobre como ele deveria se parecer. E ele tem algumas ideias que melhor a gente deixar para quem vai ler o livro mesmo. O antropólogo americano Buell Plain, meu amigo, morreu na noite de 2 de agosto de 1939, aos 27 anos, que se matou sem explicações aparentes, num ato intempestivo e de violência assustadora. Para pensar a questão do Quen, a gente pega o filósofo francês Jean Baudrillard, que a gente vai pegar principalmente como ele trata da questão da morte. Baudrillard vai dizer que a morte, vai tratar da morte em sua representação simbólica, principalmente. Para ele, na cultura ocidental, a morte nada mais é do que uma linha social que demarca o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, uma separação entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. E é por isso que quando alguém morre, para nós isso afeta demais todo mundo, principalmente quando é sem razão aparente. E é o que a gente vê, a morte de Quen acaba deixando um vácuo de incompreensão em todas as pessoas que o conheceram e até mesmo em pessoas que não o conheceram. Para Baudrillard, a morte no Ocidente é sempre chocante, a menos se for de pessoas idosas ou muito doentes. E toda a cultura ocidental vai se desenvolver nesse esforço de separar a vida e a morte, no esforço de superar a morte, esse esforço que se ramifica em toda a cultura. A gente vai ter a questão da eternidade da religião, a verdade para a ciência, a produção e a acumulação na economia, todos os esforços para superar a morte. A vida é pensada aqui como acumulação e, portanto, deve ser reproduzida, valorizada de forma positiva, e a morte é considerada vencimento negativa. E há também o fator biológico da morte, porque morte, nascimento e doenças, valores que são muito enfatizados pelo Ocidente, que a gente tenta superar com muita ênfase, não são conceitos que existiam entre as tribos nativas. E é por isso que a morte de Quen vai tomar uma conotação sacrificial. Esse sacrifício que não vai ter tanta relevância assim para as tribos nativas, já que a morte, para Baudrillard, a morte não tem valor como troca simbólica entre esses nativos.
A única questão que choca os nativos quanto à morte de Queen foi contar o contexto, o quão súbito foi, a forma dele consumar aquilo na frente dos nativos. Isso vai os deixar bastante preocupados. Para Baudrillard, a gente tem uma força, um desejo de vida, uma paixão pela vida, mas a gente tem também uma paixão pela morte, assim como uma paixão de superar a morte. E essa questão da paixão pela morte vem principalmente de um desejo de busca de unidade e libertação da própria condição de sujeito. E por isso a morte como libertação do sujeito é o que a gente vê em Queen, principalmente unido desse caráter sacrificial, pois é uma libertação do sujeito, uma busca de unidade, uma busca de uma completude e de se livrar de suas angústias. Desse modo, Queen retorna ao equilíbrio, supera suas angústias, retoma o controle sobre seu corpo, com o que ele faz sobre sua mente, sobre seus desejos, e acaba se libertando de sua condição.